Muito bem, boa noite. Estamos aqui ao vivo em mais um evento do Cresce. E hoje, agora, vamos falar a respeito de mudanças comportamentais e estratégias para minimizar resistências. Resistências a essas mudanças, né? Como que podemos, então, ampliar o nosso caminhar rumo à evolução, aproveitando oportunidades que essas mudanças podem nos proporcionar. Nós temos aqui uma palestrante fantástica que vai então conduzir todo esse conteúdo para a gente. Ela é mestre em administração, educação e comunicação, é palestrante comportamental, coach e escritora, atua como consultora organizacional e é especialista em desenvolvimento humano. Então, nesses próximos minutos, vamos aproveitar todo o conteúdo que ela pode nos passar com vocês, Lúcia Helena Cordeiro. Gratidão, Anderson, gratidão a todo o time do Crescisp por mais esse convite. Já estive com vocês o ano passado e foi uma troca muito rica e importante. Também aprendi muito, foi muito bacana. Então, gratidão. Hoje, eu acredito que o tema que nós escolhemos tem tudo a ver com o momento que estamos vivenciando, sem dúvida, né? Quando a gente fala de resistência às mudanças, mas nem todas as mudanças são ruins, por que a gente resiste a elas? Então, é sobre isso que a gente vai conversar nesses próximos minutos. Quando a gente fala o mundo mudou, essa frase eu dizia bastante até o dia 31 de dezembro do ano passado, quando o calendário gregoriano ia mudar, né, de 19 para 20. Porque todo final do ano o ser humano ele tem uma mania danada de fazer as promessas para o ano seguinte. Eu vou cursar uma pós, eu preciso fazer o regime, vou voltar para a academia, vou mudar de emprego porque eu não aguento mais aquele chefe, eu preciso ganhar mais. Uma série de coisas são estabelecidas com a mudança do calendário. Entretanto, a gente fala, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, mas até que ponto, efetivamente, nós nos preparamos para provocar as mudanças que precisam ser colocadas na prática, né? E quando a gente percebe, muitas daquelas promessas, nós já víamos, se nós guardamos nossos caderninhos, as nossas agendas passadas, nós percebemos que a gente já tinha escrito muito delas em 2018, que passaram para 2019 e que chegaram agora a 2020, a gente diz, não, mas agora vai, agora eu estou pronta para as mudanças. Só que não damos sempre conta de que nada muda se nós não mudarmos. Por quê? A gente diz assim, é uma tendência do ser humano a ficar na zona do conforto, naquilo que ele é já velho, conhecido, confortável. Por isso que tem uma charge, que eu me apropriei aqui dela, que fala, né? Quem quer a mudança? E todo mundo levanta a mão lá. Só que quem quer mudar? Todo mundo murcha, como fosse um balão murcho. Por quê? Mudar exige ação diferenciada no mundo. Exige que eu saia daquilo que eu fiz até então e que talvez não tenha trazido os resultados que eu julgava interessantes para mim, para que eu busque formas diferentes. Portanto, bem-vindos à nova década, 2020 a 2030. Naquela mudança de calendário, né, quando estava a família, todo mundo brindando, salve 2020, eu digo, gente, não esqueçam que nós estamos adentrando uma nova década. E na minha cabeça jamais poderia passar que estávamos brindando a uma coisa completamente nova, não vivenciada pela nossa geração. E olha que eu tenho 67, hein? Então muita coisa eu vivenciei, mas eu não conseguia vislumbrar que isso poderia ocorrer, né? Mas eu lembro que ao brindar eu falei, feliz olhar novo.
Ou seja, pelo menos que nós tenhamos um olhar novo sobre as velhas coisas. Achei que isso aí era interessante. Por quê? Tudo aquilo que desde a infância nós aprendíamos como de ficção científica, os Flintstones, os Jetsons, os desenhos mais de ficção mesmo científica, tudo isso ocorreu e ainda avançou até 2019. Ou seja, aquele futuro que nós achávamos que era muito longínquo, eu já estava enxergando lá pelo retrovisor, ele já tinha passado e muito, né? Chega agora a 2020 e nós observamos que nós estamos, na realidade, numa era do pós-futuro. Ou seja, aquilo que nós julgávamos e muito. Nós já estamos até vendo pela luneta. Neste momento, né, quando a gente diz não estamos numa era de mudança, nós estamos numa mudança de era. E essa era, ela exige completamente outras formas de ver o mundo, outros comportamentos, outras atitudes, outro mindset, ou seja, um outro modelo mental. Só que, em março, e eu vi, olha que interessante, né? Eu gosto de estudar esses mistérios universais. Março é o mês do equinócio, é o verdadeiro ano novo cósmico. E em março, o mundo não muda, ele vira exatamente do avesso. E olha que bacana, se nós pensarmos o que é o avesso? O avesso, eu pelo menos sou filha de costureira, e na época nós éramos bem, assim, pobrezinhas, eu e minha irmã, quando a roupinha ficava surrada, a minha mãe virava o tecido do avesso, porque ele ainda era novo e brilhante. E fazendo uma analogia, o mundo virou do avesso para que nós pudéssemos enxergar o brilho que existe nele e que nós estávamos ofuscando. A partir de agora, quando a gente fala em uma nova era, o que mais se ouve nesses últimos 60 dias, porque dia 17 vamos fazer, já não é quarentena, é sessentena, nós falamos a era antes do coronavírus, que está sendo, já tem até sigla ACV, e a era do PCV, pós-coronavírus. Tudo o que foi não mais será daqui para diante. Até me preocupa bastante quando as pessoas dizem eu não vejo a hora de voltar à normalidade. Eu digo, não podemos voltar à normalidade. Nós estávamos destruindo o planeta, estávamos nos autodestruindo, destruindo as nossas relações. Como é que nós podemos voltar àquela normalidade? O planeta nos provocou uma pausa exatamente para que nós possamos refletir das coisas não muito boas que estávamos fazendo enquanto humanidade, né? Na primeira semana da quarentena, eu recebi uma frase, o autor não estava descrito, mas que eu achei maravilhosa, que dizia que o planeta estava doente porque a humanidade estava baixa. Então, fazendo uma comparação com a imunidade, ele falava que a humanidade estava em baixa. Ou seja, o mundo agora é outro. E tão logo passemos, e logo vamos passar, a era é diferente, era pós-coronavírus. Ou seja, tudo aquilo que tínhamos até então, que eram fórmulas de sucesso, até consagradas, etc., perderam completamente o sentido, se tornaram obsoletos em segundos. Nós, dia 16/3, saímos da organização às 6 horas da tarde, já com a notícia que, a partir do dia seguinte, nós estaríamos trabalhando remotamente. Quem não havia se apropriado de alguns saberes da área de tecnologia, ou seja, a mudança provocou até resistência. Como, a partir de agora, eu nunca aprendi com isso, mas quanto ganhamos já nesses 60 dias de aprendizado? O mundo se tornou disruptivo, ou seja, completamente diferente do que tínhamos até então. Hoje, o que se diz que a tendência é o mundo fi-digital. O que é o fi-digital? Parte física e parte digital. Muitas das empresas que eram predominantemente físicas, elas já estão migrando, entregando prédios e etc., para ficar de uma forma, aqueles cargos, aqueles papéis que podem ser exercidos em casa, assim o serão.
E aqueles mais digitais não podem ficar da sua casa assim, porque 60 dias nós mensuramos e o nível de produtividade foi maior do que quando presencialmente para muitas das atividades. Ou seja, bem-vindos ao mundo do novo normal. É um novo normal que está aí, né? E que a gente tem que aprender a lidar rapidamente com ele. E é novo normal mesmo. Não mais nos limitemos àquilo que tínhamos até então. E aí, mais uma vez, eu lembro, né, para quem gosta de filosofia, que antes, 475 anos antes de Cristo, Heráclito já dizia que a única constante do universo é a mudança. E falava para os seus discípulos por que o ser humano ele tende a resistir às mudanças se é a única constante. Sempre é e sempre será a mudança, né? Mas talvez nós passemos a resistir ao novo normal por desconhecê-lo totalmente. Mas a vida é assim. Nós nunca sabemos se no dia seguinte, ao acordar, nós vamos dar continuidade ao que deixamos na hora de dormir. É uma doce ilusão querer acreditar nisso, né? Por quê? Até o Lulu Santos já dizia, nada do que foi será igual ao que foi há um segundo. E foi bem assim que aconteceu conosco. Para que, então, o medo da mudança? Né? Eu comecei a refletir já nas primeiras semanas por que ainda muitas pessoas me ligavam. Ai, Lúcia, o que será que está por vir? Eu falei, olha, eu acredito que é algo tão novo que não exista pronto. E se não existe pronto, eu já sou bem entusiasta, né? Mais do que otimista, eu digo, que possibilidade maravilhosa de nós criarmos, ou seja, criarmos um mundo novo, aquele mundo que nós dizíamos, se eu pudesse exercer tal papel, se eu fosse presidente, se eu fosse o dono da escola, se eu tivesse casado, se eu tivesse estudado isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse me aposentado. Para de falar dos seres, a hora é agora de co-criar esse mundo novo. Só que ele exige o quê? Menos ego, é isso que ele veio no parar de falar, eu tive uma ideia, o mundo agora é eco. O que é eco? Tudo aquilo que eu falo, faço, deixo de fazer, ecoa em mim, no meu entorno e até planetariamente. Por isso que a origem da palavra ecológico, aquilo que ecoa no logos, que é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, que é o que estava acontecendo, né? E provocamos todo... A própria palavra pandemia vem do deus da mitologia Pan, aquele que tinha flauta, que usava todos os seus pulmões, olha lá, e o vírus vem para atacar pulmões, né? Ele usava a flauta para mudar as frequências vibratórias. E nós, acho que as nossas frequências vibratórias não estavam tão positivas assim, né? Ou seja, na era pós-coronavírus, não mais será admitido se falar sempre foi feito assim. Inadmissível a partir de agora nós nos escondermos atrás dessa frase, vamos chamar assim. Por quê? Há uns 18 anos atrás surgiu com Pierre Vai, Roberto Crema, Yves Leloup, a palavra normose. Naquela época eles diziam que nós já estávamos adoecidos, estávamos com a patologia da normose. O que é isso? Que era pior do que uma virose, do que outras patologias. Normose significa a patologia daquele que se acha, estou como todos fazem, esse é o normal. E eles foram ainda mais longe, né? Eles disseram a patologia da normose é a patologia da mediocridade. Os medíocres, ou seja, medíocre não é nome feio, é aquele mediano. São as pessoas que, numa média de 1 a 5, elas tiram 3 e vibram. Estou na média da humanidade, a média da classe, a média da minha empresa. Não, nós não nascemos para a média. Nós nascemos para o topo, né? Ou seja, na era antes coronavírus, sempre o mundo é dual, é polar. Eu sempre, 2 escolhas no mínimo eu tenho. Então, antes eu podia escolher
mudar todos os dias ou não mudar. Livre-arbítrio, né? E isso ninguém tira de nós. Agora, na nova era pós-coronavírus, não existe mais a escolha. Agora é ou muda ou 3 pontinhos, muda. E algumas organizações já estão indo até longe. Ou assuma esse novo momento, ou, em termos de mercado, suma. Porque não há mais lugar para aqueles que quiserem manter-se no nível anterior. Então, olhe lá como em menos de 60 dias as coisas aceleraram. Por quê? A palavra crise, que veio provocada pela pandemia, crise significa oportunidade de fazer mais e melhor de forma diferente. Então, a hora é agora de se fazer de forma diferente tudo aquilo que nós vínhamos fazendo. Se a mudança, né? Nós dizemos assim, se a mudança é inevitável, abracemos, ou seja, porque a mudança ela não é dolorosa. O que dói em nós é quando nós passamos a resistir a ela como mudança. Ela em si não é dolorosa. O que a gente pode, então, recomendar? Porque não existe fórmula mágica, né? E se conselho fosse bom, né? O pessoal diz que valeria $1 milhão. Não, a gente pode parar e pensarmos todos juntos. Se nós tendemos a resistir à mudança, e a mudança é o que dói em nós, por que agora, nessa nova era, nós deixamos de resistir ao novo? Vamos deixar que o novo venha. Vamos participar do processo de construção desse novo momento. Vamos abraçar as mudanças que já estavam por vir, já estavam aguardando, e que nós é que não a queríamos enxergá-las, né? Nós é que estamos resistindo. Mas aí vem aquela clássica pergunta: não, eu não quero, tá ok, eu não quero resistir às mudanças. Eu sei que eu preciso sair da minha zona de conforto, porque ela também não estava legal, ela não estava trazendo os resultados que eu sonhei para a minha vida. Ah, bom, então por onde começar? Sempre começa-se por nós. Não há como começar pelo outro. Nós somos responsáveis pela transformação que precisa operar em nós. Porque quando eu mudo, eu passo aí sim a mudar todo o meu entorno. Mas o início é indelegável, tem que começar por nós. Como que a gente faz isso, né? Primeira coisa é buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento são aquelas clássicas perguntas que muitas vezes afloram no nosso ser e que nós não damos bola para elas. Mas, a partir de agora, elas estão gritando. Dentro da voz do silêncio, elas gritam, né? Ecoam. Quando eu começo a pensar em mim, fazer a minha viagem interior, para que eu seja cada vez menos resistente às mudanças, para que eu não me sinta insegura, porque o que é resistência? Eu me sentir não pronta para elas, eu me sentir ainda não confortável com elas, ou seja, é o medo do novo por minhas inseguranças. Então, vamos começar essa viagem pelo autoconhecimento com aquelas perguntas. Quais são meus pontos fortes? O que eu faço? Todo mundo diz que é bacana, pede para que eu repita, pede para que eu as ensine. Quais são os meus dons, minhas virtudes, meus talentos? Nós somos múltiplos em talentos. Nós somos capazes de cantar, dançar, pintar. Vem, né? Nós estamos falando para o não só de São Paulo, mas do Brasil todo. Nós somos capazes de realizar o sonho das pessoas, que é ter suas casas próprias. Olha, isso é um dom. Você buscar o imóvel certo para aquela família curtir a sua felicidade conjunta, etc., ou o seu espaço para trabalhar, se é um imóvel, né, comercial, tudo isso, quantos dons, virtudes e talentos nós temos e que nós não damos foco para elas. O que me torna única?
porque nós somos 7 bilhões de seres únicos. Por isso que a gente põe o dedinho lá e cada um só tem a sua marca única, não é repetida. O que me torna única? Eu tenho um time de pessoas que fazem aquilo que precisa ser feito, semelhantemente, mas que me torna diferencial. Quais são as minhas oportunidades de melhoria? Porque, de um lado do caderninho, eu fui anotando tudo, dons, virtudes, talentos, pontos fortes, mas também eu preciso fazer a viagem. O que ainda não se fala a palavra pontos fracos, hein, gente? Nós não temos pontos fracos e nem defeitos. Todos nós, seres humanos, temos pontos de melhoria, e muitos, e muitos. E temos que deixar florar e registrar também. Porque quando eu tenho esse conjunto de informação ao meu respeito, eu começo a ter as respostas por que eu ainda resisto às mudanças. Vai ficando mais claro. E quando as coisas se tornam mais claras, eu começo a tratá-las, né? Porque elas vieram à tona, e vindo à tona, eu posso dar um tratamento adequado a elas. A primeira coisa, quando a gente fala saia da caixa, tem gente que sai da caixa, mas sai com a caixa na cabeça, não adianta nada. Ou seja, mude o mindset, que é o modelo mental, é que, independente dos ciclos que vieram, estão passando e virão, nós temos que nos manter sempre com a mente positiva. A positiva não significa fugir da realidade. Mas, toda vez que eu negativo as coisas, lógico que elas se tornam mais difíceis na hora de eu resolvê-las. Então, primeira coisa, eu tenho que mudar o meu modelo mental. Olhar por detrás das coisas que aparecem à minha frente, e não somente tais quais elas aparecem. Para isso, nós temos, eu tenho que mudar? Sim, eu tenho que mudar. Mas como? Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Como assim que eu vou ser o mesmo, mas não ser sempre o mesmo? Primeiro, eu tenho que todos os dias me reavaliar. O que eu fiz de bom, o que eu poderia ter melhorado, a forma que eu disse, que eu poderia ter dito de uma outra forma. Eu preciso me reconectar. Será que estou com a minha rede de relacionamentos? Isso é que me faz com que um indique aquela venda que eu fiz, me indique para o outro, etc. Eu preciso ressignificar uma série de conceitos, coisas que eu achava que era ruim, e a gente sabe que nem todo mundo tem os dois lados, bom e não, sejam pessoas ou coisas, eu tenho que ressignificar. Eu tenho que me reconstruir a cada dia. Aquilo que não faz sentido, eu ponho abaixo e vamos que vamos, não me prendo ao passado nas coisas ruins. O bom eu ainda melhoro e do passado eu não tenho mais como mudar. Então, é dali para frente e para o alto. Não vou ficar preso ao passado, né? Me respeitando. Quando eu me respeito, é muito mais fácil eu respeitar os outros. Com isso, eu vou me reinventando a cada dia, que é o que o mundo hoje pede. Criatividade, inovação. E não é só preso à tecnologia. A tecnologia, que bom que nós, seres humanos, criamos a tecnologia. Porque já pensou agora nessa sessentena? Que bom que nós, já intuindo previamente, queríamos passar por essa fase, criamos uma tecnologia fantástica que nos possibilita continuar com o distanciamento geográfico, mas não o social. Continuamos nós aqui, olha que legal, nos socializando, aprendendo um com os outros, o tempo todo, o tempo todo. Então, o primeiro passo foi o autoconhecimento. O segundo, a gente chama de autodesenvolvimento. Por quê? Eu já identifiquei meus pontos de melhoria. Eu posso aprender o quê? Com os livros, ler livros de formas diferentes, aqueles que eu li, porque eu já não sou mais a mesma, buscar outros tipos de leitura, me permitir outros tipos de leitura, assistir canais com uma série de informações, de conhecimentos. Agora eu posso me apropriar, tem esses TEDx muito bacanas que nos ensinam coisas fantásticas. Eu posso, através de todas as ferramentas tecnológicas, já que eu não estou presencial, manter as minhas rodas de conversa, porque isso nos ajuda muito profissionalmente.
Tem gente batendo recorde em vendas dentro de casa, coisa que não batia dentro dos escritórios, dentro das imobiliárias. Aprender a fazer coisas novas, que é chamada cultura maker, né? Eu vou desde aprender a pintar, costurar, a cozinhar, plantar um novo vaso, aí uma nova planta, ou seja, será que nós estamos nos autodesenvolvendo? Se eu mesmo não me permito a isso, vai ficar cada vez mais difícil de vencer as resistências que os novos ciclos continuarão me trazendo, porque não parará. Sairemos da pandemia, outros ciclos nós temos que vivenciar e passar bem por eles, né? YouTube, né? Gente, hoje o que não nos falta tem até excesso, eu digo, de ferramentas que nos possibilitam estar junto e aprendendo o tempo todo. Até quem domina a língua inglesa, cursos de Harvard, de MIT, Stanford, tudo isso está graciosamente, é gratuito. Ou seja, não temos nem mais a desculpa esfarrapada, que era uma resistência para mudar. Eu não tenho dinheiro para estudar. E agora que tudo é gratuito? E eu estudo no meu tempo. Parar e pensar, né? E essa pausa é para tudo isso, viu, gente? Quando eu digo que não há desculpas, né, que vai do celular, WhatsApp, Skype, Zoom, Teams, Hangout, eu coloquei, depois eu posso disponibilizar esses slides, uma série de ferramentas, e eu listei só as principais, que nos facilitam a nossa continuidade de comunicação, dar e receber feedback, né? Nos colocaram, você agora entra na casa das pessoas, nós estamos falando, é o cachorrinho latindo, é o filho que vem beijar a mãe que está vendendo. Ou seja, é um novo momento e nós temos que buscar o tempo todo esse equilíbrio. Então, nós falamos autoconhecimento, autodesenvolvimento e o tripé, porque nada para de pé, somente com duas pernas, né? Para que nós possamos, eu digo assim, ultrapassar, superar essa fase de resistências mudando, nós temos que passar pela fase de autotransformação. A própria palavra autotransformação eu adoro, né? Porque ela vem de 3 outras. Auto, ok? Transforma e ação. Ou seja, se eu quero mudar a minha forma atual de ser, de pensar e de agir, e que essa nova forma que o mundo exige agora transcenda aquela forma anterior, eu preciso me colocar no mundo com ação diferenciada. Transforma-ação. Não transcenderei a forma passada se eu não me colocar no mundo com ações diferenciadas. E como que eu faço isso? Primeiro, o verbo é permitir-se. Permita-se experimentar, vivenciar o mundo do co. Olha lá, mundo do co não é só porque é um novo mundo cósmico, não é só isso. Mas todas as palavras dessa nova era pós-Covid começam com o co. E é ela que nos torna diferenciados, nem melhor, nem pior, diferenciados, hein? A gente precisa ter cuidado com as arrogâncias, etc. Como que a gente pode se permitir? Em primeiro lugar, tudo aquilo que me vem à ideia de sugestões, aprendi, etc., compartilhar, para que nós juntos possamos co-criar. Para isso, eu me coloco de uma ação diferenciada, colaborando. A palavra colaborar vem de colabor, trabalhar em conjunto. Cooperar, operar em conjunto. Conviver, viver com. Conectar-se. Gente, todas as palavras dessa nova era P, né? CV, começam com o co. E é ela que será o diferencial e que nos vai reduzir, mas eu digo que eliminar, nós nunca eliminamos, a não ser que nós queiramos. Quando nós nos predeterminamos, a partir de agora eu não serei resistente a nada, eu observarei e me colocarei no mundo de ação diferente. Se nós não autolimitarmos, se nós não autossabotarmos, creiam, os resultados serão exponenciais. Quando se fala mundo 4.0,
para ter um mundo 4.0, os profissionais têm que estar além, tem que ser 5.0. É sempre um passo adiante para criar o anterior. Então, nós temos que nos colocar no mundo de uma forma 5.0. E o 5.0 exige exponenciação. Não é mais um mundo linear, é exponencial. E o que? A gente está indo para o nosso, finalmente, aqui dos nossos slides, para depois bater um papo interessante, né? Tudo isso exige coragem, que começa com cor. Coragem significa ação que vem do coração. O novo mundo exige que nós pensemos, a mente continua funcionando, pensemos com o coração, ok? Para que essa linguagem possa se espargir pelo mundo. Então, é pensar com o coração e agir com a mente. Olhe lá o que nós já estamos vivenciando. Eu acredito que essa sessentena já está nos possibilitando essa nova linguagem que o mundo exige de nós, né? Mas tem uma colinha. Como que a gente pode fazer isso todos os dias? É uma cola, né? Não existe receita pronta, mas ela pode nos ajudar bastante. É o check-in e o check-out. O que é o check-in? É o meu ponto de partida. Então, de manhã é o acordar, né? E no fim do dia, o meu ponto de chegada é o check-out. O exercício é assim, onde eu estou? Hoje até ontem eu conquistei tais coisas, eu quero ainda conquistar mais tais coisas, eu acho que eu posso ir por aqui, eu estou hoje aqui, onde eu quero chegar no fim do dia, e que recursos eu tenho para que eu possa chegar com sucesso, onde esses recursos estão, se não os tenho, com quem que eu posso buscá-los, que conhecimentos ainda eu preciso adquirir hoje, que novas habilidades eu estou me predispondo a desenvolver hoje, tudo isso de manhãzinha, na hora que a gente levanta, vai escovar os dentes, tomar o primeiro café do dia, né? E para ação diferenciada no mundo. Tá. Ao término do dia, vamos fazer o nosso check-out. O check-out é: que avanços eu conquistei hoje? E aí vem, nossa, nem eu mesmo achei que eu seria capaz de fazer isso, ter vendido isso, ter me articulado, ter... Gente, acreditem, habituem-se diariamente. Eu não largo mão do meu check-in, check-out diário. Então, que avanços eu conquistei? Nós escrevam, porque vocês vão ver quantas... Nós achamos que a gente nunca fez nada de valor. Quantas coisas valiosas nós fazemos todos os dias. E ainda vamos escrever o que eu ainda preciso conquistar, porque isso já vai servir para amanhã seguinte, né? Quem ainda pode me acelerar? E outras perguntas que aflorar nós vamos respondendo. Por quê? A última pergunta, antes de dormir, e essa frase não é minha, eu tirei e nunca mais a perdi, de Walt Disney, que ele dizia que, em vez de buscarmos avaliações externas, nós devíamos nos autoavaliar. Todas as noites, antes de dormir, nos perguntando: eu mereci hoje aplausos ou vaias? E o nosso eu interior, ele não mente. Ele vai dizer: você mereceu vaia porque você ajudou o colega, você conquistou isso, você reconheceu que tinha que mudar, você verificou que estava muito intolerante, muito impaciente. Aplausos para você. Mas tem dias que nós vamos... O eu vai dizer: você mereceu vaia, tomate, ovo podre. Por quê? Porque você não ajudou, não colaborou, não co-criou, e aqueles cos nós não fizemos acontecer. Se nós queremos começar uma nova era, cada vez com menor resistência a tudo que já está vindo e o que está por vir, essa mudança é interior. Permita-se essa mudança. Porque toda vez que nós temos um novo olhar sobre as velhas coisas, é como se nós mudássemos a lente e nós passamos a ver aquilo que efetivamente nós poderíamos ter visto anteriormente, mas nós não desembaçamos a lente ou não fomos no oculista para mudar para um novo grau. Tudo isso depende de mim. Eu tenho que ir no oculista, né? Eu tenho que limpar o óculos. Ou seja, resistências, elas existem para serem superadas.
obstáculos, desafios, só vêm para quem tem essa potencialidade prontinha a explodir. Para isso, nós temos que nos permitir. Nós nascemos para coisas maiores. Nós temos que nos encontrar sempre no topo. E quando alguém nos perguntar para onde você está indo, não é eu estou indo, não. Eu estou indo sempre para frente e para o alto. Porque é para lá que nós temos que nos conduzir. Acredito que já deu um bom pano para a manga, como diz uma colega minha, não é pano, Lúcia, já deu um guarda-roupa inteiro, já não é manga, é o vestido, é a calça, já é um guarda-roupa inteiro para a manga, né? Então, tudo no que nos desafia é o que nos faz transformar. Vamos nos permitir sair do casulo e nos transformarmos em borboletas e voarmos, que são os altos voos que vai nos permitir conquistar tudo aquilo que nós merecemos sonhar e agora conquistar. Gratidão. Fantástico, hein, Lúcia? Realmente, muito, muito, muito obrigado pelas suas palavras. E eu tenho aqui algumas considerações, tem questões aqui, pessoas que nos enviaram e que estão nos assistindo agora ao vivo pelo YouTube. E até para colocar essa questão, eu quero retomar um assunto. Você abordou uma frase do Walt Disney extremamente interessante e eu quero resgatar uma outra frase que o Walt Disney falava e emendar com a pergunta do Lucas, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. O Walt Disney, pelo que me consta, ele colocou uma frase muito interessante que ele disse: você pode sonhar com o lugar mais maravilhoso do planeta, mas para realizá-lo, você precisará de pessoas. E aí eu emendo com a pergunta do Lucas. Nesse contexto de precisar de pessoas, porque estamos vivendo cada vez mais imergidos na era do co-criar, colaborar, conviver, é que o Lucas pergunta, nesse novo normal, o que fazer para mudar quem não quer mais, quem não quer, mas que você precisa que essa pessoa mude para haver essa co-criação, colaboração, convivência. E aí, como é que a gente faz nessa situação? Bom, nós aprendemos que, em primeira coisa, tem o respeito ao outro. Primeira coisa. O respeito à forma de ser, agir e pensar do outro. Entretanto, sempre tem um entretanto, nós, através das nossas ações diárias, a nossa forma de nos apresentar no mundo, através dos nossos exemplos, estimulá-las, olha lá, a palavra é estimulá-las a se permitir as mudanças, a experimentar as mudanças. Por quê? O mundo, infelizmente, cada vez mais, se sempre nós soubermos que nós somos um, nós precisamos uns, dois ou unidade significa uma unidade. E as pessoas nem percebem a etimologia das palavras, ou seja, nós só seremos plenos juntos. Mas, infelizmente, eu digo assim para o Lucas, vai exigir mais de nós, Lucas. Vai exigir por quê? Tem uma outra frase que talvez nós tenhamos que trabalhar com as pessoas. A frase é a seguinte: não há resistência às mudanças. O que as pessoas resistem são as formas que são conduzidas para as mudanças. Então, uma coisa é nós chegarmos e falar: olha, fulano, eu preciso que você mude. Olha, assim não dá. Antes de nós provocarmos esse comportamento completamente errôneo, as pessoas precisam entender o porquê da necessidade daquela mudança. Ninguém vai mudar se ela não entender o sentido real que está por trás das mudanças.
quando ela compreende o propósito, o significado, o sentido, ela, muitas vezes, eu já fiz essa experiência, estou junto, eu já ouvi, estou junto, Lúcia. E era uma das pessoas tidas na organização como, além de difícil, o apelido, era aquele que agora todo mundo fala, pessoa difícil e tóxica, que intoxicava o ambiente com o negativismo. Não vai dar certo. Tudo que a gente levava de sugestão, inovação, já tentamos, não vai dar certo. Ou então saía pelo a desculpa que o empresário teme, né? Vai custar muito. Agora, quando nós mudamos, ou seja, não é o outro que tem que mudar, eu é que tenho que mudar a forma de lidar com ele. Quando eu digo ele, é o ser humano, ele ou ela, ok, gente? Então, sou eu que tenho que mudar, porque a palavra comunicação é tornar comum. Se eu não estou me tornando comum ao outro, a tendência é que ele realmente me bloqueie, ele resista. Agora, se eu falo, eu preciso que nós estejamos juntos, quando nós levamos fatos, evidências, etc., raramente, sempre não existe unanimidade, mas fica muito raro alguém continuar perseverando na resistência. Não sei se eu respondi. Eu acredito que sim. Estamos falando de uma revitalização do processo de liderança, uma liderança colaborativa, pelo que eu estou entendendo que você está falando, e num contexto também de autopercepção das necessidades de mudanças minhas para que possa influenciar nas mudanças do outro, já que o contexto é novo. É isso mesmo, Lúcia? É isso. E você, olha, os filósofos diziam que na pergunta já tem a resposta, né? Hoje, ontem eu estava exatamente dando um treinamento para líderes de uma grande empresa, né? E eu estava perguntando como está para vocês essa sessentena. Eles falaram, muitos, né, sofreram muito e outros não. O que você percebeu? Aqueles que já não exerciam a liderança pelo controle, aquele que tem que estar grudado no funcionário para ver se ele está fazendo, como está fazendo, por que está fazendo, esses não estão com bons resultados. Mas aqueles que já faziam, olha um outro co-Anderson, agora a gestão é pela confiança. Não importa onde o meu colaborador, o meu liderado estiver, se ele está na praia, na piscina, o mundo agora, nós vamos ser mensurados pela, outra palavra do momento, nível de entrega, entregabilidade. Se eu sou capaz de entregar a você aquilo que no meu check-in de manhã, porque a empresa está fazendo check-in e um check-out, de manhã, como fosse um café da manhã com o liderado, ali já estabelece o que fazer, é o que fazer, não é o como, porque a confiança sabe que ele vai fazer o melhor, da forma melhor. Então, o que fazer? Olha, Lúcia, eu preciso de você aquele relatório até 3 horas. Tudo ok? Ok? Combinado, outra palavra do co. O que está combinado é o fio da barba, não está escrito, a gestão é pela confiança. E eu posso surpreender o meu líder, eu prometi para ele até 15, ótimo, e eu posso surpreendê-lo entregando antes. Se eu estou na piscina, se eu estou de pijama, não importa. Hoje, e cada vez mais, seremos mensurados pelo nível de entregas de qualidade. E o bom líder, hoje, e cada vez mais, ele vai ser mensurado pela autonomia dada ao seu liderado. Então, aquele líder centralizador está fora, né, desse novo mundo do pós. Morreu já, não está mais. Então, é gestão pela confiança. Mesmo porque o próprio termo já mudou, né? O líder era centralizador e estamos numa era de distribuição, né, das informações, dos acessos, dos contatos, portanto, da liderança e da gestão também, por que não? Alvin Bandeira, que também nos acompanha ao vivo pelo YouTube, também expressa seus agradecimentos, dizendo boa noite a todos, excelente assunto, gratidão. Então, junto com ele,
quero aqui estender os agradecimentos em nome de toda a diretoria do Cresce, né? E em nome de todos os corretores de imóveis e demais membros da sociedade que nos acompanham aqui ao vivo, pelo nosso canal do YouTube, pela nossa fanpage do Facebook, pela TV Cresce, ou mesmo aqueles que, posterior à data atual, estejam assistindo esse vídeo que fica. Então, obrigado pela sua audiência, obrigado e parabéns por ter decidido assistir esse vídeo e engrandecer, de alguma forma, os seus conhecimentos. Lúcia, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, sua disposição em compartilhar experiência, dicas altamente relevantes, não só para esse momento, mas para todos os momentos da nossa vida, porque estamos em plenas transformações. Por favor, deixe então suas palavras finais aqui de fechamento desse vídeo e fica aqui com o meu abraço e espero que tenhamos a grande oportunidade de estarmos juntos presencialmente ou que seja virtualmente em outras possibilidades, se Deus assim quiser. Suas palavras. Primeiro, gratidão minha, né, por estar com vocês. Está marcado um encontro presencial comigo em São Paulo em junho. Mas se não for presencial, hoje nós estamos virtualmente muito, muito próximos. Então, gratidão. Palavra, né? Eu digo assim, eu gosto de uma palavra que acaba se tornando uma microfrase, que é ouse, ouse muito e ouse sempre. Não resista ao novo, ao contrário, provoque, porque quando eu não provoco, eu vou ter que abraçar o novo que o outro me traz. Mas por que não eu conduzir um novo momento e um novo processo? Então, com muita coragem, com muito juízo, mas ousem bastante e não temam o novo, porque todos os dias, mesmo depois de uma chuva, de uma tempestade, o sol sempre volta a brilhar e brilha para todos. Então, estejamos juntos nesse novo momento de cocriação coletiva. Gratidão a todos e até breve. Muito bem, quero aqui lembrar que Gerisvaldo, que nos acompanha ao vivo pela TV Cresce, deixa sua mensagem. Muito boa palestra da doutora Lúcia Helena, agradeço a oportunidade. Meu abraço. Cidades que nos acompanham aqui, conectadas ao vivo, quero deixar meu abraço e estender o agradecimento pela audiência. Cubatão, Caraguatatuba, Embu das Artes, Franca, Osasco, Praia Grande, Peruíbe, Santos, São Paulo, Sumaré, Rio Branco, no Acre. Um abraço para os nossos colegas da região norte, a todos os espectadores simultâneos, as dezenas de pessoas que estão aí conectadas ao vivo pelo YouTube, centenas de pessoas aqui com reproduções, né, no YouTube, também as dezenas de pessoas conectadas ao vivo pelo Facebook. Abraço também ao pessoal de Santo André que está aqui conectado ao vivo. Muito obrigado pela audiência, tenham todos uma boa noite. Mais uma vez, Lúcia, muito obrigado pela sua disposição e suas dicas extremamente interessantes. Tenham todos uma excelente noite e bons resultados em toda a sua vida, em todos os aspectos. Gratidão, Anderson, e gratidão, Felipe, que foi aquele suporte que nos propiciou esse bate-papo bacana. Gratidão.